A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, meus amigos, minhas amigas, graça e paz a todos, que Deus esteja abençoando sua vida, sua casa, sua família. Gostaria de estar trabalhando com vocês a partir de um texto do Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, talvez o versículo mais conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Como eu disse, talvez o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas. É um texto que retrata, vamos dizer assim, a gênese da nova aliança, né? Toda a nova aliança firmada a partir do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. O reformador Martim Lutero, quando se referia a esse versículo, dizia que era a Bíblia em miniatura, a Bíblia em miniatura. Olha que coisa mais linda. Toda a Bíblia, toda a Escritura estaria resumida dentro deste versículo. Olhando o contexto onde essa palavra foi pronunciada, capítulo 3 de João, uma visita que o Senhor Jesus recebeu de um homem chamado Nicodemos, né, à noite, diz a palavra. E geralmente à noite, quando nós não conseguimos dormir, as dúvidas vêm, ele se levanta e vai ter com Jesus e fala dos sinais que Jesus estava fazendo e reconhece que ninguém poderia fazer aqueles sinais se Deus não estivesse com ele. E aí aparentemente parece que Jesus dá uma guinada na conversa e Jesus começa a falar sobre novo nascimento, não é? Sobre a entrada no reino de Deus a partir do novo nascimento, da palingenesia. Jesus fala com ele sobre isso, né? Vai dizendo que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito, e importaria realmente que Nicodemos nascesse de novo. E a conversa se estende e tal, então Jesus chega e começa a falar deste amor do Pai, deste amor de Deus, deste amor que Deus amou ao mundo. Deus não amou pau e pedra, mas Deus amou gente, Deus amou pessoas. E aí ele começa a explicar, vamos dizer assim, como é que a salvação se processa. A salvação não é uma conquista humana, a salvação não é baseada em méritos, em questões pessoais, mas a salvação ela é baseada no amor de Deus, de maneira gratuita, onde o Pai amado ofereceu o seu melhor para morrer na cruz, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas pudesse usufruir da vida eterna. Mas eu queria, em cima desse texto, fazer um trabalho, vamos dizer assim, que para alguns talvez possa não cair bem, ou quem sabe podem até entender mal, mas eu vou correr o risco aqui, Eu queria que você pensasse, por exemplo, e se esse versículo que eu li não fosse verdadeiro? Queria que você refletisse um pouquinho. E se essa palavra não fosse verdadeira? Se esse versículo não retratasse a maior e a mais profunda de todas as verdades? E se Deus não tivesse amado ao mundo? E se o amor do Pai não existisse pela humanidade, pelas pessoas? O texto diz: porque Deus amou o mundo. Sem o amor de Deus, certamente não haveria qualquer esperança. Sem o amor de Deus, o planeta se tornaria um lugar tenebroso, movendo-se no espaço sem qualquer esperança. Qual seria o sentido da vida? Qual seria o propósito da existência se não fosse o amor de Deus pelos homens, pelas pessoas? Qual seria o propósito da sua existência? Por que e pelo que você viveria? Qual seria o sentido da sua vida? Nascer, crescer, morrer e está tudo acabado? Restaria alguma esperança para depois desse tempo?
Com a morte, ou cada morte, vamos dizer assim, seria o fim da esperança. Cada sepultura marcaria, vamos dizer assim, um local de desespero, né? Imagina você chegar e diante do túmulo de alguém querido seu, da sua casa, da sua família, aqui jaz fulano de tal, e não houvesse mais qualquer perspectiva de vida eterna, qualquer perspectiva de vida com o Senhor. Pense. Orar, vamos falar de oração. Orar para quê? Se não houvesse essa esperança, se não houvesse essa certeza de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se não houvesse isso, orar para quê? Não é? Os céus provavelmente estariam fechados. Mas eu preciso dizer para você que Deus, de fato, amou o mundo. E quando eu digo que Ele amou o mundo, Ele não, como eu disse, Ele não amou pau e pedra, não amou terra. Deus amou gente, Deus amou você. Aonde está o amor de Deus? Né? Eu sempre, quando leio esse versículo, eu leio da seguinte maneira: porque Deus amou Marcos. Entendeu? Porque Deus amou Maria, porque Deus amou Pedro, porque Deus amou João, porque Deus amou a Margarete, porque Deus amou, entendeu? Porque Deus amou gente, Deus amou pessoa. Ele amou a mim e amou a você. De tal maneira que Ele deu o seu único filho gerado, filho unigênito, não o filho criado ou o filho adotado, que somos nós, mas o único gerado é o próprio Senhor Jesus. Ele deu para que o Marcos, para que a Maria, para que a Bernadette e o João que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda, não é verdade? Então, gente, Deus amou pessoas. Tudo que nós vemos à nossa volta proclama o amor de Deus. Aonde nós olhamos, nós vemos que há um Deus criador, nós vemos que há um Deus presente, que o que nós vemos à nossa volta é impossível de ter surgido de uma explosão cósmica, mas um Deus pré-existente, pode parecer ironia o que eu estou te dizendo, mas um Deus que existe por si só, que criou todas as coisas de maneira esplêndida, de maneira maravilhosa. Quando nós contemplamos as belezas do Senhor, as belezas da natureza, né? Vai para algum lugar paradisíaco, você vai entender que há uma inteligência criadora, há alguém por trás de tudo isso. Quando você olha para a complexidade do corpo humano, o que é o corpo humano? Tem que ter uma inteligência sobrenatural, alguém que tenha criado esse corpo ao mesmo tempo tão frágil, mas ao mesmo tempo tão sublime, tão maravilhoso. Há uma inteligência forte, há uma inteligência que criou todas essas coisas. Então nós olhamos para isso, para tudo isso, e nós vemos que há um Pai, nós vemos que há um Senhor, nós vemos que há um Criador. Né? A maior demonstração de amor de Deus, muitos vão achar complicado o que eu vou dizer, mas a maior demonstração do amor de Deus foi na cruz do Senhor Jesus, quando Ele entregou o seu único Filho para que Ele morresse por amor a nós, para a nossa salvação. Porque Deus amou ao mundo, Deus amou gente, Deus amou pessoa, Deus amou você, né? De tal maneira que Ele deu, olha o que eu estou dizendo aqui, Ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. O amor de Deus, como eu disse, ele foi demonstrado na cruz. O amor genuíno, presta atenção no que eu vou dizer, o amor genuíno inclui o dar. As pessoas hoje com muita facilidade falam, eu te amo, né? Amo você, você é importante para mim, mas não existe amor verdadeiro sem doação, não existe. O amor é doação, o amor é entrega, o amor é renúncia de si mesmo para valorizar a outra pessoa. O texto diz que Deus amou ao mundo, Deus amou a mim, Deus amou a você ao ponto de dar o seu único filho gerado. Ele deu o seu filho Jesus, ele deu o seu melhor. Não existe amor cristão sem dar. Dar tempo, dar atenção, dar carinho. Veja bem o que eu estou dizendo. Muitas vezes o marido chega e ele fala, eu te amo, fala para a esposa, mas não vive
não convive, não tira tempo, não permanece, está mais ocupado com as coisas daqui, correndo atrás do seu trabalho. Eu não estou dizendo que o trabalho não é importante, porque nós precisamos trabalhar e do suor do nosso rosto trabalhar. Mas quando nós dizemos que amamos, amamos é renúncia. E às vezes é necessário você renunciar um tempo de lazer, um tempo de descanso, um tempo de TV, para poder se dedicar à esposa que você diz tanto amar. As pessoas falam, eu amo os meus filhos, mas não passa tempo com os filhos. Que amor é esse? Um amor que renuncia horas de sono, horas de lazer, para poder passear com o filho, dar uma volta com o filho, se importar com as coisas dele, com o assunto dele. Isso é amor. Amor é atenção, amor é doação, amor é entrega, amor é renúncia. E a minha grande questão é essa, se é que nós conseguimos ainda em dias que nós vivemos, renunciar aos nossos prazeres. Não é? Nós estamos muitas vezes tão ensimesmados, tão buscando as nossas próprias coisas, que nós não temos tempo e nem razão para nos entregarmos a alguém e vivermos um amor intenso, vivermos um compromisso real e verdadeiro dentro de casa. Eu pergunto para você, quanto tempo você realmente dedica às pessoas que você diz amar? Quanto tempo você dedica às pessoas da sua casa, da sua família, se é que você diz que ama? Amor é entrega, amor é doação, entendeu? Segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês é, e se a oferta de salvação por Deus não fosse para todo aquele que crê, para todo? Eu quero frisar essa palavra todo. A salvação de Deus, ela é para todos. Não é? Quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 12, é um dos textos mais lindos, mais fantásticos que eu acho, quando João ele tem a visão dos glorificados, e ele vê as pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações, todos, olha como ele frisa o todos, todos, em pé, diante do Cordeiro, que é a visão de Jesus glorificado. E eles começam a adorar e começam a glorificar ao que está assentado no trono, ao Rei, ao Soberano, ao Criador. E eles enaltecem, engrandecem ao Senhor. Ali, naquele momento, naquela visão, nós entendemos o que realmente é importante para o Senhor. A salvação é para todos, indistintamente da sua posição, indistintamente da sua nacionalidade, independentemente da sua formação. Imagina você, se nessa questão da salvação não estivessem incluídos os todos. Imagina você se a salvação fosse somente para os ricos, para os afortunados, para os milionários. Imagina você se a salvação fosse somente para os saudáveis. Imagina você se a salvação fosse somente para os educados, para aqueles que são comportados, aqueles que nunca pisam fora da linha. Imagina você, mas a minha Bíblia diz que a salvação é para todos, todos os que não conseguem ser perfeitos, todos os que não conseguem andar em santidade, todos os que têm alguma debilidade no seu corpo, no seu físico, todos os que estão em aperto, endividados, cheios de problemas, todos, a salvação, ela é para todos. E eu quero frisar isso porque é isso que a minha Bíblia ensina. A salvação não é para os santarrões, a salvação não é para os privilegiados, mas a salvação é justamente para aqueles que nada podem. É isso que a Bíblia ensina. Se você olhar lá na parábola da grande ceia, em Lucas capítulo 14, diz que o Senhor resolveu fazer uma grande ceia e mandou o seu servo, que ali tipifica Jesus, sair para convidar. E aí ele vai no primeiro e fala assim, cara, olha, eu não vou poder participar da festa porque eu me casei e eu agora vou cuidar do meu casamento. Aí ele vai para o segundo, ele fala, olha, eu comprei um campo e eu preciso ir ver o meu campo. Vai lá e fala pro teu senhor para que ele me exclua da relação. Eu não tenho tempo para isso agora. E aí ele vai para um terceiro e ele fala assim, olha, eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentar essas juntas de boi. Eu não posso ir participar das bodas. Então, aquela pessoa que tipifica Jesus volta lá para o chefe que tipifica Deus e fala assim, olha, ninguém aceitou o convite. Aí Deus fala, o quê? Então você faz o seguinte,
Você sai, está lá no verso 23 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Você sai e obriga a todos, os coxos, os aleijados, os problemáticos, não é? Você obriga a todos a entrarem. Por quê? Para que a minha casa fique cheia. E eu declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. E eu acho isso fantástico. Muitos são chamados. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados, mas poucos são aqueles que verdadeiramente vão convergir para os planos e os propósitos de Deus. Obriga a todos para que a minha casa fique cheia. A casa do Senhor, o céu, e a casa do Senhor, a igreja, precisa ficar cheia. E geralmente ela fica cheia de gente que a sociedade bate em cima e fala o quê? Mas o fulano roubou, e o fulano isso, e o fulano aquilo, e foi um bêbado, e foi um drogado. Sim, a casa do Senhor, a igreja e o céu vão ficar cheios de pessoas que nós, na maioria das vezes, desqualificamos. Por quê? Porque aqueles que foram chamados rejeitaram o convite. Então eu acho isso fantástico. Deus, ele convida a todos, ele dá oportunidade a todos. Mas somente aqueles que o receberam, aqueles que aceitaram o seu convite é que provarão das bodas do Cordeiro. Outra coisa que eu quero falar para você é que Deus nos convida para ter uma experiência com ele. Não é simplesmente uma adesão a uma religião ou a uma determinada agremiação, vamos dizer assim, filosófica, religiosa, algum tipo de culto. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha uma experiência com ele. Deus quer que nós saiamos da condição de criaturas apenas e nos tornemos seus filhos e filhas. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então essa relação de filiação, de se tornar filho e filha do Senhor, que o Pai amado almeja. Eu botei o nome da nossa igreja local de Casa do Pai. E isso é sintomático, isso tem um propósito. Porque eu entendo que nós somos a casa onde o Pai habita, onde o Senhor está, e o Pai é aquele ser, vamos dizer assim, que acolhe. O pai, ele não fica botando defeito no seu filho, dizendo, esse meu filho é isso, esse meu filho é aquilo. Não, o pai ama o filho, indistintamente do que ele é e do que ele fez. Pai é assim, pai ama. E se alguém falar alguma coisa contra o filho do pai? Vira onça, vira bicho, não é verdade? Então, essa ideia de um pai que abraça, de um pai que acolhe, de um pai que traz para si, de um pai que cerca, que protege, é essa ideia que nós queremos passar. A ideia de igreja, essa igreja legalista, essa igreja que bate em cima, essa igreja que vive falando de pecado e pecado e pecado e pecado, mas não acolhe, não trata, não sei se pode ser chamada de igreja. A igreja precisa acolher e tratar. Ela pega aquilo que é ruim e devolve saudável para a sociedade. Ela vem, ela recebe, trata, abençoa, caminha junto e devolve para a sociedade com um propósito, com uma missão, com um objetivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Claro que está. A igreja, ela é formada por gente que Deus convidou para se aproximarem dele. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos. Eu gosto disso, vinde a mim todos. Todos quem? Todos os que estáis cansados, e gente cansada por aí. Todos os que estáis cansados, não é? Todos aqueles que estão sobrecarregados, diz Jesus. E a gente está com uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de desilusão, uma sobrecarga de incerteza. Não é? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus diz. Então, esse é convite para você, esse convite é para mim, para que nós nos aproximemos do Senhor. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê, e eu quero frisar esse nele crê. E se a oferta de salvação por Deus não fosse baseada na fé? Pare e pense. Se ela não fosse baseada na fé, se ela fosse baseada em mérito, né? Na meritocracia, o que seria da humanidade? O que seria do mundo? Mas a Bíblia ensina que
foi de graça. Ou melhor, é de graça, mas não foi de graça. É de graça porque Deus dá, mas teve um preço que foi o preço da cruz, que foi o preço da morte do Senhor Jesus. Ele foi para a cruz em obediência. Ele foi para a cruz para resgatar a mim e a você de um fútil procedimento, para nos tornar filhos e filhas que andam em relacionamento íntimo e diário com o Senhor. Então nós nos apropriamos disso pela fé. É a fé, eu sempre digo e ensino na igreja, que é esse elemento catalisador de tudo aquilo que está encerrado na eternidade, tudo aquilo que o Pai tem encerrado em si, Ele nos dá. E o elemento que catalisa, que absorve essas bênçãos e esse favor do Senhor é a nossa fé. Então é pela fé que nós nos aproximamos do Senhor, é pela fé que nós nos tornamos, entre aspas, dignos de receber tudo aquilo que o Pai nos tem a oferecer. É isso que eu tenho para dizer para você e queria que você pensasse com todo amor, com todo carinho, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, eu quero te agradecer porque todas as semanas eu posso adentrar aqui a essa emissora querida e posso sempre levar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, algumas vezes uma palavra de exortação, mas sempre uma palavra visando produzir vida onde não há. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo continue na explanação onde eu parei e o Teu Espírito Santo possa convencer cada pessoa a usufruir e a desfrutar deste grande amor do Pai, deste grande amor do Senhor. Eu oro, Deus, para que a Tua bênção ela venha sobre a nossa nação. Eu oro, Deus, para que a Tua bênção venha e permaneça sobre cada lar, sobre cada família que sempre recebe esta programação, orando sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, gente amada, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esperando encontrar
Redentor, por sua graça, este é o lugar onde a misericórdia está.